Você já teve aquela sensação estranha de estar num lugar conhecido, mas ao mesmo tempo ele parece diferente? Por exemplo, é a mesma rua que você sempre passa, mas ela parece que tá mais escura, as cores estão mais desbotadas e ela parece também mais vazia. O ar pode parecer um pouco pesado, como se o tempo tivesse parado. E se eu te dissesse que tem uma lenda na internet que explica essa sensação? Isso poderia ser sinal de que você saiu da nossa realidade e entrou em outra. Eu sou a Bela e hoje eu vou te contar uma das lendas urbanas mais misteriosas e perturbadoras da internet brasileira. Um lugar sombrio e silencioso, onde as coisas parecem iguais, mas não são. Pega sua pipoca e seu refri, porque hoje eu vou te contar um pouco sobre Sete Além. Sete Além é basicamente um mundo paralelo, uma dimensão que existe junto à nossa, muito semelhante, mas distorcida de certa forma. As pessoas que alegam já ter ido lá descrevem o lugar como uma terra sombria. As ruas, prédios e casas são os mesmos, só que tudo parece mais velho, mais sujo, abandonado. As cores são desbotadas, o céu é sempre cinza e tem uma sensação de desconforto constante. Não é São Paulo. Também relatam um silêncio muito mais alto do que o normal. As pessoas que vivem lá, se é que são pessoas, te observam, seguem seus movimentos e elas sabem que você não pertence àquele lugar. É como se Sete Além fosse um reflexo quebrado do nosso mundo. Um jeito fácil de explicar é o mundo invertido de Stranger Things. Eu acho que a única diferença seria que no mundo invertido tem o seu próprio ecossistema, enquanto no Sete Além não existe, tipo, um bicho que só existe lá. Sete Além teria aparecido pela primeira vez no Orkut, lá nos anos 2000. Em um relato de um brasileiro chamado Luciano Milici. Logo depois dele contar a sua história, várias outras pessoas apareceram com relatos semelhantes. Mas o curioso era que essas pessoas não se conheciam e nunca tinham conversado antes. Desde então, essa virou uma das lendas urbanas nacionais mais conhecidas da internet. Eu vou contar sobre o primeiro relato. Ele conta que, quando ele era adolescente e morava em São Paulo, ele pegou um ônibus voltando da faculdade. Não tinha smartphone nem Kindle, porque era 1994. Então, nesse trajeto, ele resolveu ler um livro. Quando deu uns 15 minutos, mais ou menos, que o Luciano tinha subido no ônibus, uma senhora que estava sentada perto dele cutucou ele e perguntou se ele estava indo para Sete Além. Ele fez uma cara meio de quem tava meio confuso, ele não tem certeza se ele entendeu o que a mulher falou. Ele não conhecia nenhum lugar chamado Santa Além ou alguma coisa assim. Só que a mulher insistiu e disse: esse ônibus vai pra Sete Além, acho melhor você descer. O querido deu um sorriso meio amarelo. Sabe quando você não entende direito o que a pessoa tá falando, mas você não quer parecer rude? Até que quando ele olhou em volta, ele percebeu que todo mundo do ônibus estava olhando pra ele. Mas não era olhando pra ele, tipo assim, aquela pessoa chamou a atenção e a gente tá só curioso. Era um olhar perturbador. Então essas mesmas pessoas começaram a pedir para que ele descesse do ônibus, até que o cobrador pediu pro motorista parar porque iam descer. O ônibus parou num lugar que nem ponto era, abriu as portas e o Luciano desembarcou. Ele disse que assim que pisou na calçada, olhou para trás e o ônibus seguiu o caminho, só que fez um trajeto completamente diferente do que ele deveria fazer. Virou numa rua pequena e estreita, onde geralmente não passam ônibus. Ele relata que ficou super encucado com isso, porque, primeiramente, um monte de gente mandando ele descer de um ônibus foi estranho. Então ele começou a se perguntar, será que ele tinha entrado no ônibus errado? Será que talvez tinham confundido ele com outra pessoa? O Luciano conta que desde então ele não consegue esquecer esse dia e ele vira e mexe sonha com esse lugar chamado Sete Além. Depois desse relato, começaram a surgir diversos outros. Inclusive, Luciano tem um site oficial com vários deles. Gente do Brasil todo contando experiências nesse lugar chamado Sete Além. Todas com o mesmo padrão. Você tava num lugar e, de repente, esse lugar tava estranho. Dizem que lá o tempo passa diferente. O sol nunca nasce por completo. As pessoas têm um comportamento meio robótico e os relógios não andam. As ruas são cobertas de sujeira e mofo. As vitrines da loja sempre têm produtos antigos. E se você tentar conversar com alguém, essa conversa é sempre esquisita. Isso quando te respondem, porque muitas vezes só te encaram de um jeito sinistro. Então, temos 3 regrinhas básicas para caso você esteja em Sete Além. Não fale com ninguém, não aceite ajuda e não encare ninguém por muito tempo.
Também dizem que o jeito de sair de lá é voltar pelo mesmo jeito que você chegou lá. Mas, se o caminho se fechar, você fica preso nesse ambiente para sempre. As teorias sobre Sete Além variam muito. Alguns acreditam que é só um universo paralelo, um tipo de realidade alternativa, uma falha na Matrix. Para outros, Sete Além é quase um purgatório, uma dimensão de almas perdidas, um gap entre o mundo dos vivos e dos mortos. Também há quem diga que tudo isso é fruto de um inconsciente coletivo. Uma história que nasceu na internet foi alimentada por relatos falsos, sugestões e coincidências até ganhar vida própria, como por exemplo Slenderman ou as Backrooms, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Talvez a parte assustadora dessa lenda não seja monstros ou coisas assim, mas o fato de talvez existir uma realidade além da nossa. Tão parecida com o mundo que a gente conhece que a gente demoraria um pouco para perceber que a gente está em outro lugar. Agora, quem garante que você nunca esteve num lugar desse? É importante ressaltar aqui que o relato que eu contei é do Luciano, que é escritor na vida real. Inclusive, ele patenteou o nome Sete Além, mas ele diz que o relato dele é 100% verdade e que ele acredita que Sete Além exista. Então, cabe 100% a você julgar se acredita ou não. Se Sete Além é só uma lenda urbana de internet ou um lugar que realmente existe, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, faz a gente olhar ao redor de um jeito diferente. Se um dia você entrar num elevador e ele parar num andar que não existe, será que você vai perceber a tempo? Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma coisa semelhante ou conhece alguém que passou por isso. Aproveita e deixa seu like se gostou do vídeo e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Obrigada por assistir e até a próxima!